Pessoal, eu sou Rafael Castro. Luiz Gustavo Cardoso. Nós somos da GR Gestões pelo canal GR Soluções. Você quer aprender como otimizar o seu negócio? Você sabia que existe um processo que te leva a uma lucratividade muito interessante? Quer saber qual é? Fique com a gente até o final. Pessoal, hoje gostaríamos de analisar com vocês os 3 P's: pessoa, processo e produto. Esses P's são geralmente utilizados para o desenvolvimento de negócios, o desenvolvimento de ideias e até mesmo a otimização de uma lucratividade interessante. Pessoal, quando nos tratamos de pessoas, não é o simples fato do salário, dos benefícios, é claro, que isso é um meio de incentivar o colaborador, né, o trabalhador de forma direta. É entender como gestor, né, que ele é a peça-chave no desenvolvimento do meu objetivo, que seria o meu produto. E é ele, muitas vezes, que vai dar, né, oferecer ferramentas para o desenvolvimento do processo. Por isso que esses 3 P's, quando a gente fala em otimização do serviço, eles estão totalmente linkados. O fato de eu analisar o meu colaborador, de eu trabalhar realmente com uma equipe que tenha a capacidade de ver o rendimento real desse trabalhador, pensar o porquê que ele pode estar desmotivado, que ele pode ser uma interferência direta à elevação ou à decadência do processo e até a qualidade do produto final. Nós precisamos entender isso, mas não culpar o colaborador. É entender que, por estar linkado, o gestor ou o responsável pelo negócio, é de suma importância que ele assuma também a responsabilidade por isso, porque um colaborador que interfere de forma direta no produto, ele pode estar executando um serviço de má qualidade devido ao desânimo, devido às frustrações que ele está encontrando no seu ambiente de trabalho. Vale aqui trazer, né, no meu ver, a pessoa é o maior recurso de qualquer empresa. Ok? Seja, as pessoas podem trazer, não, porque o recurso mais importante da empresa é o recurso financeiro. O maior recurso, o recurso mais rentável da empresa é o recurso humano, é o seu colaborador. Porque é o seu colaborador que vai te trazer o ganho, que vai te trazer o financeiro, que vai te trazer a produtividade, que vai gerir bem o seu material, que vai propagar a marca, a sua marca. É muito importante você estabelecer esse ganho e ter esse entendimento. O seu maior bem da empresa é a pessoa. E quando eu falo pessoa, eu falo você também, que é dono de negócio. Você como pessoa, você como dono, você é o artifício, é o maior recurso da empresa, ok? Então, se você olha isso, você tem que valorizar muito bem. Se você tem um funcionário, é exemplar, chega no horário, desenvolve com qualidade e com perspicácia todo tipo de afazer que você dá a ele. É muito importante você valorizá-lo. E muitas vezes valorizá-lo não é só a questão financeira, porque a gente fala, né, eu quero valorizar, então eu vou dobrar o salário. Não, a questão não é essa, é a qualidade de trabalho. É a atenção que você dá, muitas vezes, na cadeira que o seu colaborador está sentando, na ferramenta, no computador que ele tem para trabalhar, no processo de telefonia que ele usa, no aspecto de dar uma vaga de garagem para ele, de dar um vale de transporte para ele poder chegar bem no horário, né? De se preocupar também com o aspecto quanto aos seus familiares, se o filho dela tem creche, se é uma mulher, se ele tem um processo de férias, um salário diferenciado nas férias, se ele tem um processo de desenvolvimento quanto a ganho cultural, né? Se ele tem um treinamento qualificado, é muito importante você, claro, se você é dono de empresa, né? É muito importante você focar nisso. E às vezes a gente fala, nossa, mas isso é só para aquelas pessoas, então, que você está falando, aquelas empresas que é grande, né? Isso aí serve para a Ambev, para a Yakult, para aquelas multinacionais. Não, isso aí serve para você que trabalha com mais alguém. Se você aí desenvolve alguma loja, você é dono de loja e você tem 2, 3 funcionários, é muito importante você focar nesse processo. Nossa, será que o meu funcionário sabe todo o preço? Meu funcionário, ele vende para mim o tempo todo, ele está o tempo todo ali falando com o cliente, né? Mas será que eu expliquei para ele o produto? Será que eu falei para ele, dei a comida que
que ele necessita, né? Às vezes a gente fala, comida é um lanche, às vezes um salgado, só o fato de você dar um salgado a mais, de você conversar um pouco mais com o seu cliente, com o seu funcionário e dar o treinamento que ele necessita. E o treinamento pode ser da forma mais simples, então foque sempre em valorizar o recurso mais importante da sua empresa, que é o recurso pessoal. Dentro, né, desses 3 P's, a gente trabalha também com o processo, que a gente já fala de forma linkada, porque o nosso colaborador ele está totalmente ligado ao processo, né? É ele a mão de obra principal na execução desse processo. Então, o fato de conhecer, né, eu como gestor, ou como sócio, ou como dono real da empresa, que busca um desenvolvimento, conhecer realmente o processo. Porque quando eu passo a entender o processo de como se dá até chegar ao produto, eu tenho que começar a observar o pessoa, o P de pessoa, o meu colaborador, de forma direta. Alimentação, uma coisa tão básica, alimentação. Só que em várias empresas, em vários negócios, sim, a gente chegou a analisar, uma das coisas que o funcionário, a gente ouvia do funcionário reclamando, era que às vezes ele não tinha um café, ele gostaria de ter um café que, devido ao valor que ele recebia, ele não tinha, muitas vezes, condição e não conseguia trazer. Para o dono era uma coisa besta, poderia ser resolvida, mas para o dono ele achou que não deveria, né, fazer, né, igual teve um caso que a gente pegou, que ele não deveria, que aquilo era besteira. Pouco tempo depois, a consequência disso foi que aquele colaborador cansado, ele foi embora, o dono ficou num rendimento mínimo, né? E ele veio nos procurar novamente e a gente explicou e mostrou para ele um erro básico que ele poderia ter resolvido de forma simples antes, porque aquele funcionário que ele tinha e deixou ir, ele entendia e dominava o processo. Tanto que na análise a gente descobriu que ele tinha boa parte do processo de como fluía era o próprio funcionário que havia desenvolvido, que o dono, ele não sabia como se dava o processo do início ao fim. Ele não sabia quem era, muitas vezes, o fornecedor, quem era o fornecedor e o distribuidor principal naquele aspecto, quem era, muitas vezes, o público-alvo dele. Uma coisa chave que o funcionário sabia, e ele o perdeu por uma coisa simples. Então, a compreensão do processo, do início até o objetivo, é de suma importância, porque ele diz respeito a como eu vou lidar com o meu negócio. Quando a esse processo, esse P de processo, é muito importante, primeiramente, né, voltando um pouquinho a esse P de pessoa, você como colaborador, você como funcionário, é muito importante o seu plano de carreira. Então, se você está ali, quer se valorizar, saiba também gerir isso. Não esteja ali só pelo seu dinheiro. Não queira só o ganho financeiro, porque às vezes a qualidade de trabalho equivale muito mais do que o ganho financeiro. E esse é o grande processo que você tem que estabelecer para você como pessoa. E o processo da empresa, procure você como colaborador, é entender tudo o que tem que entender da sua função, da função que você estabeleça. Mas nunca esqueça os outros processos, as outras pessoas envolvidas com o processo. Vamos trazer um exemplo muito simples. Você é uma pessoa responsável pela recepção. Você é uma recepcionista, um recepcionista. Você está ali para poder atender o público. Mas não queira também saber se a cozinha está deixando um café necessário para atender bem o público. Não queira entender também o local de espera é confortável para a pessoa, porque às vezes você só quer recepcionar, mas só que o ambiente que você recepciona, o ambiente de espera, não é qualificado. Então quer dizer que eu tenho que falar para o meu patrão que o ambiente dele não é favorável para poder esperar? Sim, se você é um recepcionista é muito importante. Mas o meu patrão pode ou não valorizar. Aí é um processo, falta de entendimento dele quanto ao processo, mas não é a sua falta. A sua falta é o quê? É não querer falar, é não querer se importar com isso. É aquele negócio, o problema não é meu, né? O problema é sempre do outro. Mas se você trabalha na empresa, você também leva ao nome da empresa. É muito importante você olhar, estabelecer toda a importância do processo, quanto a recepção, a sua função, porque a sua função interfere a várias outras. Se você é recepcionista de um hotel, é muito importante você estabelecer e entender quantos quartos tem o hotel, você querer entender como é a qualidade do hotel, você entender o preço que você tem que passar, você entender o estacionamento, se tem ou não, né? Procure sempre melhorar e sempre trazer o melhor para a sua empresa, deixar isso claro para o seu gestor, para o seu chefe, para esse que está acima de você e possa
favorecer também os clientes, que são o principal ganho financeiro, que traz o ganho financeiro da empresa. Dentro disso que o Gustavo ia colocando, pessoal, de conhecer, né? É muito importante, quando atuamos no campo de trabalho como funcionário, é a gente se tornar indispensável, né? Pensar, ter essa mentalidade, porque essa mentalidade, alguns pensadores podem achar que é algo utópico, que tem a ideia de que todo mundo é substituível, né? Eu sou apenas mais um número, né? Sou apenas mais um registro numa carteira de trabalho. Mas quando eu penso em me tornar indispensável, alinho para quê? Para um desenvolvimento pessoal. Eu começo a me desenvolver de forma pessoal, seja na parte acadêmica, seja na parte do processo, do desenvolvimento na prática. Eu entendo, muitas vezes, consciente que eu quero me tornar mestre em alguma determinada área. Então, se eu sou gestor de um processo, se eu sou executor de um produto, buscar a qualidade ao executar esse produto é de suma importância, porque você pode não ser valorizado aonde você está, só que você está construindo algo para o futuro. Alguém, com certeza, vai enxergar esse processo em você. Outra coisa, já linkando, falando desse projeto, desse processo, né? O último P que a gente vai lidar aqui seria o quê? O produto. O colaborador e também o gestor do negócio, o dono do negócio, devem se preocupar com o produto final, a qualidade que chega do produto até meu cliente. Porque se eu perco o foco na qualidade e só me preocupo muitas vezes, no caso de um gestor, no caso de um dono de um determinado negócio, só nas despesas e no lucro, esqueço a qualidade, é um efeito, consequentemente, é um efeito dominó, porque começa a cair a qualidade, consequentemente, aqueles que procuravam o meu produto vão passar a procurar a concorrência, e isso vai afetar direto a minha receita. É uma coisa clara, né, Gustavo? Que a gente já pôde avaliar e a pessoa não enxergava que ela passou há tanto tempo fazer aquele processo que se tornou algo orgânico para ela, ela parou de se preocupar com a qualidade. Então, o que saía estava bom. Ah, não, é só mais um cliente. O que saía estava bom. Ela não preocupava naquela perícia de qualidade, digamos assim, ao se referir no produto final. Muitas vezes, às vezes, falando assim de produto, a pessoa fala, mas só que eu sou só uma recepcionista, qual que é o meu produto? O seu produto é a sua empresa. Então, é muito importante ver o todo, né? Você olhar o produto, o seu serviço, como você trabalha, como você organiza o seu espaço de trabalho, como você se preocupa com o ganho da empresa, como você se preocupa em falar bem, ser claro, explicar, orientar, trazer o cliente, né? Como você trata esse cliente é muito importante. O seu produto é o seu serviço, né? Então é sempre claro a isso. E se você, por menor que seja a função, por menor que seja, que você que seja uma faxineira, né? Procure não ser mais um. Procure não desenvolver o trabalho de qualquer jeito. Dê o seu melhor, faça o melhor que você puder, seja diferente. Lembra, Gustavo, uma outra situação que eu gostaria de trazer aqui, que me veio à cabeça, foi sobre um consultório odontológico que a gente esteve visitando. O dentista, né, responsável ali pela equipe de odontologia, ele questionou que os rendimentos tinham caído. O consultório estava recente, né, tinha uns 2 anos, e ao conversar ali com a recepcionista, né, chegar antes de se apresentar, o atendimento dela, show de bola, um atendimento de qualidade, realmente, aquela pessoa educada, aquela pessoa prestativa que realmente queria entender, né, e solucionar, dar soluções para você, né, te ajudar realmente, né, um bom atendimento. Porém, a gente foi ver que os clientes reclamavam muitas vezes na rede social referente ao atendimento, não era quanto à pessoa que eles estavam lidando, mas eram referente à má instalação do local. Muitos não souberam se expressar e o responsável achava que era referente ao atendimento da menina, atendimento referente à atendente, quanto que era referente às mobílias do local. Era um ambiente não tinha uma circulação, não era um ambiente arejado, não tinha uma coisa básica hoje, uma questão de climatização. Então as pessoas às vezes ficavam ali numa cadeira muitas vezes desconfortável, esperavam e elas clicavam o quê? Fui mal atendida, fui mal recepcionada. E os olhares se voltavam a quem? A recepcionista, que é o que o Gustavo trouxe como exemplo. Se você é um recepcionista, se preocupe com a estrutura, né? Não cabe muitas vezes a você mudar, claro, mas informar o gestor do local é sim de sua responsabilidade, porque isso afetará diretamente
no teu trabalho. Esse é um foco que é sempre importante ter, né? A partir do momento que você coloca todo esse processo, toda essa otimização, com certeza a sua lucratividade será maior, né? Primeiramente, foque sempre nas pessoas, foque no ganho financeiro, não. Foque no bem-estar, foque no maior recurso que você tem com as pessoas. Tenha sempre um processo claro, que é estabelecer sempre o foco, como desenvolver esse negócio, como ter esse processo, essa qualidade de processo. Principalmente tenha sempre um produto de qualidade. Procure sempre estar evoluindo, sempre buscando nova tendência, sempre mudando um ambiente necessário que acolha melhor, que tenha um cafezinho para a pessoa tomar. Se a pessoa não gosta de café, coloca um chá. Se a pessoa não gosta de chá, que tenha um biscoitinho, uma coisa que recepcione, que tenha sempre um ambiente saudável, um ambiente que a pessoa tem, e principalmente, né, uma coisa simples. Olha, pô, essa cadeira é confortável ou não? Como que eu vou saber? Senta ali. Se você conseguiria ficar no seu consultório, trazendo nesse aspecto do dentista, você conseguiria permanecer por meia hora esperando no seu consultório, sentado naquele tipo de cadeira? Será que não vale a pena trazer? Principalmente, escute sempre as pessoas que estão ali, seja o seu cliente, seja a sua recepcionista, seja o seu ambiente. Porque muitas vezes o que você gosta não é o mais eficaz para aquele tipo de ambiente. Pessoal, muito obrigado por estar conosco. Ficou aí para vocês mais algumas dicas sobre otimização de processo, né, e melhoria no seu ambiente de trabalho ou o desenvolvimento do seu negócio. Pessoal, espero que tenha agradado. Mais uma vez aí, deixa sua curtida, deixa seu comentário, né? Vamos deixar aqui para vocês também algumas habilidades necessárias para o mercado de trabalho no nosso card aqui, né? E, mais uma vez, vamos fazer negócio?